Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não tem o nome dessa pregação, um tema, um título, mas eu diria: você está confortável na sua posição hoje de cristão? Você é um crente que se sente confortável no seu ser? Como cristão, como salvo, como irmão? Você se sente confortável nessa posição? Até o final da pregação, nós vamos entender se o crente deve ou não se sentir confortável nessa posição que ele está vivendo. Vamos direto ao assunto? Mateus capítulo 7, no verso 1. Já vamos começar com a palavra. Vamos fazer um pouco de leitura. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Dá uma pausa aqui. Aqui está falando sobre julgar. Essa parte da Bíblia é muito mal interpretada, mal entendida e mal aplicada. Então eu não posso julgar. Eu vou comentar uma história aqui que todos conhecem. Foi o caso de uma jovem onde eu me neguei a batizar. Por quê? Era um casal julgo desigual. Uma jovem batizada em Cristo e um jovem não batizado. E eles queriam se casar e eu não poderia casá-los. A igreja, Cristo não pode abençoar, não vai abençoar o julgo desigual. Então esse jovem disse: então eu decido ser batizado. Você me batiza para que eu possa receber a bênção do casamento? E aí eu me neguei. Não batizei. É muito fácil agora você me julgar e dizer: você se acha que é assim, você se acha o bom, Cristo é para todos, você está dizendo, você negou a água para ele. É muito fácil você julgar. Você realmente quer? Eu coloquei esse tema polêmico para que você me julgue agora. Para que você fale assim: errou, não quis batizar. Você acha que você é dono de Cristo? Você acha que você é o pastor dono de Cristo, da palavra, dono da salvação? Deveria ter batizado o rapaz para ele se casar. Você pode me julgar, mas a Bíblia diz: cuidado, se você vai me julgar assim, se você vai ser duro comigo assim, cuidado. A Bíblia diz que Deus vai ser duro do mesmo jeito com você. Será que eu fui duro com aquele jovem? Se eu fui duro com ele, Deus vai ser duro do mesmo jeito comigo quando for me julgar. E Deus nos julga diariamente. Deus julga nossas atitudes diariamente. E você julga outras pessoas diariamente. Você passa na rua conforme a tua área. Pega lá o Fábio, ele passa numa rua, ele olha assim, um poste de metal, ele fala: foi mal soldado isso aqui. Ele está julgando o trabalho do outro. Aí eu passo e olho: fulano da minha área lá. Então a gente entende. Eu vejo, você passa na rua, a outra trabalha com estética. Nossa, aquele cabelo ali foi mal feito. Não ficou legal. Nossa, aquela sobrancelha ali, olha, tá torta, olha. Então, conforme a tua área, é natural que isso aconteça, principalmente dentro da tua área. Na estrada a gente vê ciclistas, pedalando, eu vejo lá com a perna, o joelho dele dá uma... Quando sobe assim, eu vejo que dá um desvio. Eu falo: a pessoa tem um desvio ali, precisa ser trabalhado isso. Mas você está julgando. Então você não pode falar nada. Tudo que você fala, dizem que você está julgando. Então, fica calada. Vamos todo mundo fumar, beber, se drogar, fazer o que é errado. Ninguém pode julgar ninguém, a Bíblia disse. Será que é assim? Negativo. Você deve andar na linha para poder ajudar o seu irmão. E não trazer como um julgo, impor como aqui os fariseus faziam. Ele olhava o teu defeito para acabar com você. O teu papel de cristão não é olhar o defeito da pessoa para acabar com ela. Certa vez eu na estrada, eu parei do lado da pessoa e falei: eu vim atrás, não tive como evitar, eu acabei percebendo que o seu joelho direito tem um certo desvio na passada. Procure algumas coisas. Não me ofereci meu trabalho, mas eu falei: procure algumas coisas na internet a respeito disso, como fortalecer joelho, exercícios. Tem muita coisa boa na internet.
Eu julguei, vi, apontei um defeito dele e uma possível solução. Eu não estava julgando ele mal. Eu estava tentando ajudar ele, porque eu vi que ele tinha uma dificuldade naquilo. Entendeu? Então, vocês precisam julgar as pessoas? Precisam. Precisam julgar. Mas não com a ideia de diminuir ela. Não com a ideia de se mostrar superior. É um julgamento de Cristo. Cristo olha para você e fala, você precisa mudar em tal coisa. Você está errando naquilo. Então eu vou trabalhar, Deus vai e trabalha para te ajudar naquilo que você está errado. Deus não vai te massacrar. Então, eu devo julgar os meus irmãos? Devo. Olhar, ele está fazendo aquilo errado. Eu chego nele e converso, eu vi que você está fazendo tal coisa errada, eu encontrei com você em tal lugar, durante a semana você não me viu, mas eu vi. Muda esse comportamento, eu já fiz isso também, eu já fui assim. Conversa, ajuda. A ideia não é diminuir a pessoa, é ajudar. Esse julgamento é bom. Se a pessoa for muito ruim, vai falar para você, tá se achando agora, tá se achando o pastorzinho agora. Você acha que você é quem? Você não faz também não, né? Você pode tomar um desse. Uma invertida dessa. Acontece. Mas a tua ideia não foi diminuir a pessoa, foi ajudar. Então, o cristão que é cristão, ele julga, mas de maneira decente como Cristo, para ajudar. Então, vocês estão aí para isso, para julgar os familiares. E sua mãe? Às vezes sua mãe faz alguma coisa, como é que você vai corrigir? Com muito cuidado. A Bíblia fala para os pastores e pregadores e líderes tratar os idosos com muito mais carinho e ser mais brando, porque eles já são idosos. Então, é pai, é mãe, é idoso, vai com calma, tá? Vai com calma. Talvez nem dê mais tempo da pessoa mudar de vida, porque é a idade avançada. Então, você tem que agir com sabedoria, na hora certa, em particular, muitas vezes. Então, nossa posição de cristão é para estar julgando. Porque se você não puder julgar o que é certo e o que é errado, como é que você vai pregar o evangelho? Então, tem muita religião, não vou nem ficar citando nomes, que falam, não pode julgar. Você está julgando, né? Você vai ver, você vai se dar mal que você está julgando. Não, o teu papel é julgar, você está aqui para isso. Né? Olhou, viu ali um defeitinho? Vai lá e ajuda. Isso é julgar, mas não é o julgar do mundo, tá bom? Então, não tenha medo dessa passagem, tá? Deus te deu sabedoria e conhecimento para que você possa julgar as causas, né, e aplicar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o quê? Primeiramente é graça, é amor, mas é justiça, justiça é justiça, o que é certo é certo. Porque no último dia, se aquele irmãozinho estiver no caminho errado e você não falou nada, ele vai ser condenado, vai descer as trevas, ele vai ter problema. E aí Deus vai te perguntar, por que você não fez nada? Você viu teu irmão no erro, você nunca ajudou teu irmão. Então é melhor ajudar. Então use essa passagem não para ter medo dela, eu não julgo mais ninguém. Depois que eu li isso aqui, o dia que eu tiver santinho, eu vou julgar a pessoa. Enquanto eu não tiver santinho, eu não vou ajudar. Não é bem assim. Conhece a verdade? Ajude. Resumindo, naquele caso que eu falei, por quê? Por que eu decidi não batizar a pessoa? Porque ela só queria receber o batismo para poder casar com a menina da igreja. O cara pensa assim, é só o batismo, eu tenho acesso ao casamento com a crente. Então batizei eu. Você acha que eu julguei bem? Lá no final da história, todo mundo viu que eu julguei a causa, graças a Deus, da maneira correta. Mas eu poderia ter errado. Então, é muito mais fácil você tacar pedra, né? Mas pense, raciocine antes de agir, tá bom? Vamos à próxima passagem aqui, a continuação. Verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Bom, eu já vou explicar essa parte aqui, gente. Não dê pérola aos porcos. A palavra de Deus é um tesouro, é uma pérola. Tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Não perca seu tempo, sabe? Você tem que ter discernimento. Ore a Deus, peça dons. Você tem que saber a quem pregar, a quem não pregar. Deixa daquilo. Não, pastor, eu preciso mostrar para ela, eu tenho que convencer ela. Esquece.
João 6, aquele que o Pai não chama, não envia Cristo, esquece. Se Deus não enviou, esquece, tá? A gente comentou hoje, não somos calvinistas, não é isso, mas como a gente comentou aqui de uma pessoa que teve uma situação, depois ele foi tomar banho, Deus trazia a mente, ele tinha cometido lá, ele conta uma história, daí, durante o banheiro Deus veio na mente dele e começou a tratar com ele. Daí eu falei assim, por que uma pessoa, vamos dizer assim, erra e Deus trata, e outro erra e Deus não trata com ele? Deus é Deus, ele escolhe com quem tratar e escolhe com quem não tratar. Agora, como é que eu aconselharia as pessoas? Busquem o Senhor em verdade, que ele vai tratar com vocês, isso é certeza. Está na palavra, nós vamos ler daqui a pouco. Quem busca, Deus trata com ele. Então, se Deus está tratando com você, está te mostrando os seus erros, te corrigindo, está te julgando, ó filho, aqui está errado, é um mau caminho, aqui está o certo. Se Deus está fazendo na sua vida, provavelmente você tem buscado ele. É possível Deus fazer isso com quem não busca ele? É possível. Quem somos nós para pôr regra para Deus? Mas, teologicamente falando, Deus não nega ajuda a quem busca. Então, se você tem buscado Deus, Deus vai te ajudar, vai te tratar. E quando Deus fala para você, ó, não faça isso, não faça aquilo, Ele está te julgando. Ó, você está no caminho errado. A minha palavra diz isso, você está fazendo isso. Então, a própria palavra te julga, Deus te julga, mas o julgamento de Deus é bom. É para que você seja salvo. Deus te julga, Deus pega no teu pé, vamos dizer assim na gíria, para que você alcance a excelência dele. Deus não te julga. A Bíblia inteira, ó, quando você, primeira vez que teve contato com a Bíblia, você tem até arrepio, de medo. Eu não quero saber de ser crente, eu não quero saber de Bíblia, porque você sabe que a Bíblia vai vir, ó, você não presta para a Bíblia. Você não presta para ser crente, você não presta para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí você quer se afastar. Aí quando Deus chama e você vem para a igreja, você sabe que você está perdido, na verdade. Então por quê? Você está se julgando perdido, porque você sabe que a Bíblia te julgou antes e te condenou. Só que quando você tem acesso, se é que a igreja que você vai é verdadeira, você descobre que Cristo é um Deus que tem justiça, tem condenação, mas tem perdão, tem amor, tem graça. Quando você entende tudo isso, você fala, poxa, eu estou no erro, mas Deus está me dando uma chance. Deus quer e está fazendo de tudo para que eu entre na graça. Então Deus está te julgando, está pronto para te condenar se for preciso, mas toda a força dele é para te preparar para a salvação. E dessa mesma forma você vai julgar o próximo e teu vizinho, teu familiar, com o intuito de julgar ele para pôr ele no caminho certo para ele alcançar a excelência de Deus. Entenderam a ideia do julgamento? Para que serve o julgamento, o conhecimento? Para ajudar e não para diminuir ninguém. Então não tem problema nenhum julgar. Deus nos julga diariamente, por isso que estamos onde estamos. E onde nós estamos, pastor? No caminho estreito, caminhando para a salvação com Cristo. Estamos na graça, debaixo da graça. Entendi, então é o nosso caminhar que está garantindo a salvação? Não, somos salvos, e os salvos caminham no caminho estreito para a salvação pela graça de Deus. Agora, se você está no caminho largo, é porque você não tem a graça, é porque você não tem Cristo. É porque você está numa posição que eu estive, que todos nós tivemos um dia, né? Naquela posição de eu não presto, né? E aí quando você vem para Cristo, você passa a entender as coisas e ver que você tem seu valor, mas você tem seus erros. Cada coisa no seu lugar. Vamos para o próximo versículo. Vamos passar o capítulo 7 de Mateus. Gente, dando uma comentada para a gente entender melhor esse capítulo. Não adianta eu escolher aqui, tacar um sermão. A gente tem que ler a Bíblia, apreciar, deleitar, né? Falando na gíria, curtir essa palavra num bom sentido. Verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vou ter que fazer uma pausa aqui. Eu já vi igrejas com teoria de prosperidade pregar sobre isso, do tipo, ele lê isso e fala, olha o que eu descobri. Descobri uma pérola. Você precisa bater, buscar. E de que maneira? Campanha, envelope, dinheiro. É assim que bate, é assim que procura, é assim que recebe, é assim que... Gente, já vi cada heresia. Do que nós estamos falando aqui? Sabedoria de Deus. Quando você concluir o capítulo inteiro, você vai ver, nós estamos falando de salvação. Então, bater o quê? Abrir o quê? Que porta é essa que
que você vai bater e vai abrir. Do que a gente está falando aqui? Se você continuar, você vai ver que ele está falando do caminho do céu, da salvação ou do caminho da perdição. Então nós estamos falando de salvação aqui, não é de prosperidade, não é de cura, não é de felicidade no mundo, conquistas. Não se deixe enganar. Tem pregações lindas, daria para fazer uma novela, uma série, um filme, escrever um best-seller, daria, mas é mentira. A palavra está falando de salvação aqui. Cuidado. Vamos no verso 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui a pessoa acaba se enterrando. Pão, peixe, entendi, então eu posso pedir um carro, eu vou ganhar. Posso pedir uma casa, eu vou ganhar. O que eu pedi? Aí já distorce a palavra. Ele deu essa comparação porque quem estava falando aqui é o próprio Cristo, Deus, em carne e osso na terra, se fez homem para se comunicar com homens e mulheres. Então ele está falando assim, eu vim de onde? De onde Deus veio? Veio lá do céu, lá do alto. Está se comunicando com os humanos e dizendo, você não pede, o teu filho não pede as coisas para você? Você não dá? Então, o pai também, peça ao pai e ele vai te dar. Só que ali Jesus não está falando de dinheiro, carro e... Sabe, gente, não é isso. Mas pastor, então eu não posso pedir para Deus que eu quero um carro? Pode e deve. Você tem intimidade, você tem que ter intimidade para falar com Deus de todas as suas coisas. Trabalho, promoção no trabalho, estudo, prova, passeio, tudo você tem que consultar a Deus e pedir. Não é errado. O que você não pode entender aqui é que é assim, pim, é pedir e receber. Tá aqui, ó, é pedir e receber. A grande passagem. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Ah, então vou pedir o que eu quiser. Esqueça. Não, mas está dizendo, eu uso o nome mágico, Jesus, em nome de Jesus. É pedir e receber. Muitas igrejas ensinam como se fosse um nome mágico, poderoso. Pastor, mas é poderoso? É poderoso. Mas é distorcido. Que poder é esse? Não é um poder para você usar. Ah, pastor, então não posso orar? Pode e deve. Gente, é tão difícil falar nisso, porque eu vou falando e eu sei pessoas que estão com a mente formatada em seitas, eu sei como eles estão recebendo essa palavra. E é difícil. É difícil você colocar a pessoa para entender que o nome de Jesus tem poder, mas se você entender, ele não está dizendo para você sair pedindo tudo em nome dele, tudo que a pessoa acha porque assim, eu fiz uma prova, mas em nome de Jesus eu vou passar. Você acha porque você falou isso você vai passar? Você acha que Cristo veio ao mundo, morreu, foi humilhado para você falar em nome de Jesus e passar numa prova? Então não posso pedir, mas pode e deve. Temos aqui, né, Fábio, tanto uma prova difícil, depois outra difícil, orou, Deus abençoou, ajudou ele. Eu não estou dizendo que você não pode, você pode e deve pedir ajuda em Deus, numa prova, em tudo. O que você não pode achar é que o nome de Jesus é o pilim-pim-pim. Jesus não é um ser, não é uma IA, uma inteligência artificial. Não é. Aonde você entra com o código certo, a palavra-chave certa e ganha a resposta. Não é. Deus é um ser que nós não sabemos explicar, mas ele dá algumas dicas de quem ele é. Que ele conversa, ele é inteligente, ele raciocina, ele analisa, ele julga, ele condena, ele salva. Então, você vai conversar com ele e não usar o nome dele. Está aqui o nome dele. Quero isso, quero aquilo. Esqueça. Isso está sendo ensinado como Deus fosse nosso empregadinho. Você aceitou Jesus para ser o seu Senhor e não o seu empregadinho pilim-pim-pim. Isso é muito sério. Peça a Deus tudo. Desde eu aprendi com o meu pastor, eu vou no shopping, num lugar, Senhor, prepara uma vaga para mim, me ajuda que tem uma vaga. Coisas assim básicas, talvez banal, boa para muitos. Não é errado você pedir. Não é errado você estar em comunhão com Deus pedindo. Pode e deve. O que você não pode é achar. Tá, os irmãozinhos que querem fazer uma moralzinha. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero uma vaga agora lá no shopping. Em nome de Jesus, vai ter uma vaga no shopping para mim agora. Tá errado.
Ora em pensamento. Quer orar falando para servir de exemplo para as crianças, para a tua família, talvez para alguém? Fala, gente, Deus abençoe que a gente consiga uma vaga, né? Vamos pedir a Deus que dê certo uma vaga lá para a gente não ter que andar muito, ou isso, aquilo. Ótimo. Mas são pessoas que são de fé? Faz em pensamento também. Agora, para se aparecer, em nome de Jesus vai ter uma vaga hoje para mim. Aí você vai, quer se aparecer, se engrandecer, usar o nome de Deus para ser o cara, sabe? Está virando banalidade. O nome de Deus é santo. Por isso que a Bíblia diz, não usar o nome de Deus em vão. Ou seja, de maneira nenhuma fique falando de Deus como se você fosse dono do poder dele, o nome de Deus tem poder, eu uso. Tem todo o poder, tem mesmo, no céu e da terra, mas é dele, não é nosso. Nós somos servos. Muito cuidado com isso, gente, muito cuidado. Aqui está falando de salvação, tá? Mas podemos levar para esse lado? Podemos, mas não distorcendo. Vamos para o verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Dá uma pausa aqui, porque é outra parte que já muda o assunto. Faça o que quer que façam com você. Então, é a tal da colheita. Planta o bem, colhe o bem. Tá? Faz boas coisas. A Bíblia fala que aquele que serve a Deus vai receber favor de Deus e dos homens. Então, quando você obedece a palavra de Deus, você passa a receber favor de Deus e dos homens. Favores do tipo, coisas mais estranhas, como logo quando eu vim para essa cidade, que meu carro carregado lá, eu fazendo entregas, carregado de sorvete, furou o pneu, peguei o macaco, quebrou. Aí fiquei com o macaco quebrado, aí fui olhar o step murcho. Step murcho, macaco quebrado, pneu furado, carro carregado de sorvete, calor vai derreter. Me encosto no caminhãozinho atrás, algum problema aí? Ah, é você? Ele fazia entrega em mercados também. Tá com problema sim. Aí ele falou, foi lá, vou dar um jeito para você. Pegou, tirou meu step, arrancou o step para mim, colocou no caminhãozinho dele, levou até a cidade mais próxima, pagou o conserto do meu step, trouxe de volta, pegou o macaco do caminhãozinho dele, macaqueou meu carro, trocou o step para mim, não deixou eu pôr a mão, tá pronto, vamos embora. Aí eu fiquei só olhando. Claro que quando o carro quebrou e tudo, eu falei assim, Senhor, o que eu podia fazer eu fiz. Tentei arrumar. Agora, ou o Senhor me ajuda, ou eu estou perdido. Deus me ajudou. Mandou um ímpio, uma pessoa que nem era cristão, nem nada, uma pessoa lá, ele veio e me prestou um favor. Então eu recebi favor de Deus, primeiramente, e do homem. Então se você está servindo a Deus, vai acontecer de pessoas do mundo que você nem sabe, vai te fazer favor, porque isso é promessa de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus tem poder. Deus falou e assinou embaixo, vai acontecer. Então, não quer dizer que eu ia orar lá, quer ver? Fica olhando, irmão, em nome de Jesus, alguém vai parar aqui, sabe? Não é isso, isso é arrogância, isso é orgulho, isso é ser, sabe lá o quê? O cristão tem que ser humilde. É humilde. Pedir a Deus com humildade. E receber os favores de Deus e dos homens. Agora, vamos entrar num assunto um pouco diferente. Entendemos aqui que se você procura fazer o bem, se você procura julgar bem as pessoas, Deus vai te julgar. Da mesma forma. Se o seu julgamento foi leve com as pessoas, vou dar um exemplo aqui de julgamento leve, suave, porém sem heresia. Na nossa igreja, eu já batizei algumas pessoas que fumavam. Pessoas de 50 anos ou mais também que fumavam. Muitos julgariam assim, mas como é que você vai batizar uma pessoa que fuma? Como é que você vai fazer isso? Eu fiz. E não tenho vergonha de falar. Já batizei, não foi uma só não, várias pessoas. E graças a Deus, essas pessoas, elas todas pararam de fumar hoje. Então aí você se sente aliviado, né, pastor? Porque na época fumar, hoje não fumar, isso é missão cumprida. Não, se elas estivessem fumando até hoje, eu não estaria arrependido. Por quê? Porque eu como bacon. Bacon faz mal, pastor, bacon não sei o quê. O outro toma refrigerante faz mal. O outro mora na cidade grande faz mal, poluição. Então, se quem fuma vai para o inferno, você também vai. É assim que funciona, pastor? Tudo colocando você para pensar. Porque a Bíblia fala, você vai julgar? Você tem certeza que você quer julgar? Está querendo julgar que aquele vai para o inferno? Você já olhou para a sua vida?
Você está nessa posição de me julgar, dizer que eu errei batizando uma pessoa que fumava? Você está nessa posição. Então, beleza, já entendi. Porque tem pessoas, gente, que estão em igrejas que são como eram os fariseus, que jogam pesado, que querem apedrejar aquela que adulterou. Eles estão prontos com a pedra na mão. Então, se alguém ouvir essa palavra e falar assim, você errou, você não deveria batizar, isso é heresia. Beleza, ótimo. Quando eu tiver que encarar a morte, Deus vai me julgar da maneira que eu tenho julgado as pessoas. E esse que diz que eu não poderia, que o que fuma vai para o inferno, Deus vai chegar com essa mão de ferro igualzinha com ele. Ah, quer dizer que você é aquele que acha que fumar manda para o inferno. Então vou te julgar com essa medida aí. Você está pronto? Vai ser o mesmo peso. Aí dele, se ele tiver alguma falha. Né? E tem, né? E não são poucas. Porque é muito comum a pessoa virar aí para você e falar assim, pô, normalmente é esse. Fuma e está na igreja. Aí esculacha. Chega no pastor, você está sabendo? Fulaninho está fumando. Aí você vai ver, ele está traindo a esposa dele. Está roubando o trabalho dele. Normalmente é esse. Porque se for aquele irmão que está certinho, aquele irmão que nunca fumou, ou que, sabe, ou talvez que fumou e parou, ele vai chegar, pastor, você vai batizar aquela pessoa que fumou? Vou. Nossa, que bênção, pastor. Fico feliz, porque eu hoje estou firme aqui, mas eu também já fumei. E a pessoa tem que ter oportunidade dela. Não é porque ela fuma que ela não presta, pastor, porque quando você tem um vício, é complicado, pastor. Você não teve vício, mas eu tive. A pessoa tenta, ela luta, ela sabe. Então, essa pessoa, ela está julgando, mas de maneira decente. É assim que nós devemos ser. Tá? É claro que eu conversei, todas as pessoas que eu vou batizar se fumam, ela reconhece que aquilo é errado, que aquilo é um problema e que ela precisa parar. Não é aquela pessoa, não, eu fumo, se Deus quiser eu fumando, beleza, se Deus não quiser, vai procurar outro. Eu não vou batizar uma pessoa assim. Agora, uma pessoa que fala, olha, pastor, eu fumo. Inclusive, as pessoas que fumavam nem queriam serem batizadas. Normalmente é assim, eu falo, não, você vai sim. Não, mas eu fumo, não interessa. Eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa quer lutar. Estou falando de fumar, gente, poderia dar outros exemplos. Eu não gosto de ficar dando nomes, mas pessoas até que não estão aqui hoje, que não no último batismo, no anterior, eu falei, não, você tem que ser batizada. Ah, pastor, mas eu estou faltando na igreja, eu quase não vou na igreja. Não tem problema. Ah, então beleza, pastor, não preciso mais ir no culto. Não é assim, né? Mas não é porque a pessoa não tem frequência na igreja ou isso. Gente, vamos com cuidado. Viu como não é fácil ser pastor? Não é fácil. É difícil julgar, gente. É difícil. Mas Deus nos dá a sabedoria. Nós não somos capazes de julgar esses casos. Para mim, talvez para você seja fácil. Todos esses casos que eu estou falando, para mim, é muito complexo. Eu sou frio ali para decidir. Mas sempre em oração. E não preciso orar 1 mês, 2 meses, não. É 1 segundo, 2 segundos, Deus já... Nossa, pastor, eu oro 15 dias. Caia fora disso. Deus está aqui dentro. Deus habita em nós. Nós carregamos Deus. Nós estamos preparados por Deus o tempo todo. Você não tem que esperar muito tempo, não. Essas coisas aí você sabe o que é certo. Vamos continuar aqui. Agora entra um pouco nos falsos profetas. Verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado. Já comentei aqui, acabei de falar sobre eles. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Dá uma pausa aqui. Lembra que eu comentei da pessoa que julga o irmão ali porque fuma, mas ele rouba no trabalho, trai a esposa? Esse é essa pessoa aqui. É esse vestidinho de ovelha, mas não é uma ovelha. É um lobo. Esse é o falso. Então, ele está ali para julgar, para apontar o dedo, para falar, mas ele não tem bons frutos. Por quê? Ainda que a gente não vê, os maus frutos dele, Deus está vendo. E no último dia, vocês já sabem, né? Agora vem a passagem. É uma passagem boa para quem está
confortável na posição de crente hoje? Você está confortável? Pastor, eu estou confortável. Hoje eu cheguei num nível de crente que, olha, não é para qualquer um. Eu acho que ninguém vai ter que pensar assim, né? Tem que ser bem perdido para pensar assim. Mas sempre tem aquele que fala assim, não tinha pensado nisso. Será que eu estou acomodado? Aí ele começa a analisar. Qual é o seu plano para esse ano? Com Deus, para a obra? Nenhum ainda. 2024 está começando só, né? Aí você fala assim, e no trabalho? Nossa, no trabalho tá aquilo tudo, né? E na costela assada já tá marcada a semana que vem. E aí? Se você perguntar para mim, eu tenho projetos em várias áreas da minha vida. Estudo, trabalho, lazer, saúde, igreja. Igreja. E aí? Pastor, mas então como que é isso? Não é só vir no culto de domingo, não tá bom? A minha presença aqui, porque olha para mim, eu sou o cara, né, pastor? Eu aqui dentro, quando eu entro nessa igreja aqui, tudo né, muda, né? Será que a gente é assim? Só da gente vir para a igreja é o suficiente? Não, pastor, eu venho para a igreja e isso aqui transforma. Gente, eu acho importante cada um. Eu acho importante. Encontrei com o Sandro esses dias, que é um ex-membro da igreja, bem das antigas. Sabe o Sandro, o Samuel? O Sandro, o esposo da Tuti. Eu nunca esqueço, uma vez, uma pessoa que estava bem, fazia tempo que não vinha no culto, entrou, daí ele veio aqui na frente falar, ele falou assim, o Sandro era bem diferente. Na verdade, ele era esquisito. Ele era engraçado também. Mas aí ele veio, ele entrou e falou assim, a pessoa veio no culto, ele veio aqui e falou assim, gente, vocês não têm noção como o pastor fica feliz, fica alegre quando vocês aparecem aqui na igreja. Eu sei porque eu converso com ele durante a semana, eu vejo no rosto dele, no olho dele, ele fica feliz, tá? Ele não fala nada, mas ele tá aqui, ó, transbordando de alegria porque vocês vieram. Então, eu nunca esqueço que ele fez isso. E, enfim, e isso é uma verdade, porque as pessoas são importantes para a igreja. Nós somos importantes. Aí, às vezes a pessoa ouve isso e fala, ele fica assim porque tem dinheiro, né? Porque tem mais dinheiro, não sei o quê. As pessoas não têm noção, não sabem o que está atrás dessa câmera aqui, a igreja que está atrás dessa câmera. Eles não têm noção quantas pessoas estão ouvindo. Essa pregação aqui vão 10 pessoas, ou 5, 6 pessoas vão ouvir no mundo. Mais umas 10, 15, 20, 30 pessoas da nossa igreja. Então não tem um alcance, mas se alguém ouvir vai falar assim, é claro que ele fica contente, é dinheiro, mas as pessoas não sabem que igreja é essa, né? Não sabem como ela funciona, o que a gente passa, o que a gente já passou, o que a gente está passando, né? Então, existe verdade em nós? Existe. Então, assim, vocês são importantes? São. Da mesma forma que eu sou importante para a igreja, todos nós somos importantes. Não existe pastor sem igreja, igreja sem pastor. Nós se complementamos, corpo de Cristo, né? Um completa o outro. Então, assim, mas o fato de você ser uma peça-chave importante para a igreja não quer dizer que acaba ali. Você tem os seus dons, se você não tem, deve buscar. Você tem que buscar. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Sempre comece com oração. Pastor, eu não sei para que eu posso servir, quem eu posso ser, o que eu posso fazer, estou mais perdido que tudo. Então comece. Como é que você começa? Um pregador muito antigo falava sobre isso. Faz um círculo lá no teu quarto lá e começa ali dentro daquele círculo, mudar aquele círculo. Você quer mudar a igreja? Começa a mudar aquele círculo. Faz um círculo e entra dentro. Muda aquele círculo ali dentro. Quem está ali dentro é você. Então, faça planos, ore. Pastor, mas eu não sei, eu não entendo de nada. Um dia todos nós estivemos nessa posição de não saber o que fazer, de não saber onde ser útil. Ore. Coloque-se de joelho. Pastor, eu não tenho coragem de me colocar de joelho e me oferecer para Deus porque eu sei que Ele vai me chamar. Aí eu vou ter que fazer e eu não estou afim. Bom, aí eu sinto muito, porque eu já fiz isso. Uma época da minha vida eu nem pedia para Deus, eu falei, eu não vou nem pedir porque Deus vai dar e aí eu vou ter que fazer. Ao nível. Pastor, isso era assim. Eu sou honesto com vocês. Então, peça a Deus, fala, Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, mas dentro de mim não está afim. Seja honesto com Deus. Por quê? Fácil não é, gente, mas é o que tem que ser feito.
É a melhor coisa. Tudo que é bom é difícil de fazer. Você acorda de manhã, você não quer nem se trocar para trabalhar, você não quer isso, você não quer nada. Se deixar por você, você não faz nada, mas você tem que fazer. A igreja é a mesma coisa. Se vira, faça alguma coisa. Ore a Deus, peça a Deus. Comece com oração. Vamos encaminhar aqui para a gente finalizar? Agora é a parte que eu falei para quem está acomodado, não quer pedir nada para Deus. No verso 21... Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele está perguntando para Deus. Gente, dá uma pausa aqui. Aqui ele está perguntando para Deus, Senhor, eu não fiz isso, aquilo, aquele outro? Viu como é que é? Ele conhecia Deus. Mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, a memória é boa, né? Agora ele conhece Deus. Você viu, está conversando com Deus. E Deus conhece ele. Não, pastor, está dizendo que Deus nunca conheceu ele. Vamos ler aqui. Verso 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dá uma pausa aqui. Deus diz para ele, nunca vos conheci. É claro que Deus conhecia ele. É claro que Deus conhecia ele e ele conhecia Deus. A questão toda aqui está numa palavrinha, iniquidade. Ou em outra palavrinha, obediência. Fazer a vontade de Deus. Deus está dizendo assim que qualquer um de vocês aqui hoje que está na igreja que não for obediente a Deus, Deus vai dizer que não conhece vocês, mas Ele conhece você mais do que qualquer outro. Então quem é conhecido de Deus? No sentido de, no reino do céu só entram os filhos. Conhecido é filho. No reino do céu só entram os filhos. Então quem é o filho? No caso aqui, conhecido por Deus. Aquele que não pratica iniquidade. O que é iniquidade? Tem várias formas de expressar isso, mas basicamente, assim, iniquidade é o pecado sabido, conhecido. É aquele que sabe, mas faz. É aquele que sabe e não muda. É aquele que diz que se converteu e não se converteu. É aquele que sabe muito bem que aquilo está errado, mas continua. Então, é o pecado, iniquidade também pode ser dito que é o pecado gravíssimo. O que é o pecado gravíssimo? É quando a pessoa não está mais na ignorância. Ele faz sabendo e persiste, insiste. Muitos vão dizer que é o pecado contra a igreja. Igreja é as pessoas. Ou seja, prega mentindo, prega enganando, usa a igreja para se promover, vai no culto por interesse por outras coisas. Tudo isso envolve iniquidade. Está no meio cristão, ou num cargo, ou numa comunidade, ou num encontro, num culto, está ali por qualquer interesse que não seja Deus. Isso se caracteriza iniquidade. Por quê? Porque quem está congregando, quem está na igreja, está num cargo, ele faz o quê? O que ele disse aqui, ó. Maravilhas, ele operou maravilhas, paralítico andou, sei lá milagres, expulsou demônio. E Deus não conhecia ele. Por quê? A Bíblia aqui está dizendo, nós vamos terminar de ler. Eles não faziam a vontade de Deus. Pastor, mas espera aí. Expulsar demônio é a vontade de Deus? Expulsar demônio é a vontade de Deus. Que mais? Maravilhas é a vontade de Deus. Sinais é a vontade de Deus. Tudo isso que ele fala ali, expulsar demônio, orar, tudo isso é a vontade de Deus. Então, ele fazia a vontade de Deus. Olha o malandro. No dia a dia, as pessoas costumam usar isso. Quer um exemplo de uma iniquidade do crente, bem basiquinha, que é uma coisa que circula no meio gospel? Mentir é pecado. Omitir, não. Então, se você fez uma coisa errada, fique quieto, deixa o poeira baixar, você não mentiu, então, aí pode.
Isso é iniquidade, isso é pior do que o que você fez. Você vai, derruba esse copo e quebra. O meu copo, você derrubou o meu copo e quebrou o meu copo. O que você tem que fazer é se retratar. Olha, pastor, eu quebrei o teu copo. Aí eu chego aqui, nossa, meu copo quebrou. Aí você fala, eu não fui. Você mentiu. Pecado. Aí você, nossa, quebraram meu copo. Aí você fica quieto. Aí pode, porque aí não é mentira. Você não mentiu, você omitiu. Gente, isso é pior do que mentir. Isso é iniquidade. Quando no original diz da mentira, não diz mentir, diz esconder a verdade, camuflar a verdade, omitir a verdade. A mentira é isso. Então omitir é tão igual quanto mentir. Esconder a verdade é tão igual quanto mentir. Só que o que mente, ele não é tão maquiavélico, porque o que omite, ele é tão assim, que ele é uma pessoa perigosa. Porque o que mente, ele acaba sendo descoberto. Ele é um malandro com pouco nível de malandragem. O que omite já é o nível boss, é o cara, entendeu? Porque ele está querendo não só se livrar do teu julgamento, como passar a perna em Deus. Porque o que mentiu, ele te enganou, mas caiu no jogo de Deus. O que omite, se livrou de você e se livrou de Deus. Iniquidade. Pastor, daí esse aí é aquele lá, né? Nunca vos conheci. Esse é um exemplo, mas tem vários. Vocês poderiam até citar, pensar. Então, iniquidade é pastores que sabem da verdade e pregam distorcido. Pastores que conhecem a verdade e mentem no altar. Isso é iniquidade. Pessoas que estão dentro da igreja, Judas roubava o dinheiro. Isso é iniquidade. Ele sabia que o dinheiro era de Deus, ele roubava e estava dentro da igreja e não estava nem aí. Isso é iniquidade. Vocês sabem o resultado dele, o que aconteceu com ele. Então, cuidado, gente. A iniquidade é o pecado gravíssimo. Eu tô confortável do jeito que tô, tá bom demais, do jeito que eu era, do jeito que eu tô hoje, tá bom demais. Cuidado. Mas me assusta, sempre que eu leio o Mateus 7, eu fico preocupado. Porque é preocupante, né? Aí você fala assim, pastor, eu não expulso demônio, eu não faço sinais e maravilhas, não faço nada disso, e o cara fez tudo isso e foi pro inferno, e eu nem isso estou fazendo. Aí que você vê que não é o que você faz, é o que você não faz que te coloca dentro da graça. Fazer a obra de Deus não te coloca dentro da graça. Fazer a obra de Deus não te coloca dentro da graça. O que te coloca dentro da graça é a própria graça. Mas, quando você está... É difícil explicar isso, mas quando você recebe a salvação, você passa a fazer o quê? A vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, Deus o conhece. E se a vontade de Deus é que você vai lá e expulse o demônio, vai lá e expulse o demônio. Se a vontade de Deus é que você vai lá e fique naquela igreja, fique naquela igreja. Se a vontade de Deus é que você faça sinais e maravilhas, sei lá, faça. Desde que seja a vontade de Deus. Agora, não é porque você fez uma... A Bíblia fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O problema deles é que eles não faziam a vontade de Deus. Estar na igreja é a vontade de Deus, mas o que você faz dentro da igreja, nem tudo que você faz pode ser a vontade de Deus. Tá? Eu sou pastor aqui. Se eu quiser sair daqui e ser pastor em outro lugar, eu continuo sendo pastor. Mas e se não for a vontade de Deus? Sou pastor aqui, sou pastor lá. Mas se a vontade de Deus é que eu seja aqui, eu não posso ser lá. Não, mas aí eu sou teimoso, estou pregando do mesmo jeito, eu me mudo, vou para um lugar, porque eu tenho uma proposta de trabalho boa, vou ganhar mais dinheiro lá e tal, e eu vou pastorear lá. Estou no meu direito, não estou errando, não estou pecando, não estou fazendo nada. É a vontade de Deus. Nossa, mas Deus vai mandar a pessoa para o inferno se a pessoa fizer isso, pastor? Ora, se Deus quiser, Ele vai. Ele é o Deus. Pedro falou, Paulo falou, Ele é Deus. Quem é você para querer questionar? Ele te criou. O oleiro pegou o barro e faz um vaso. E se ele quiser quebrar o vaso? É dele. Deus está te falando. Pastor, e agora? Será que Deus é tão mal assim? Gente, não trata de ser mal. Porque se você... O grande problema não é isso. Deus não vai mandar uma pessoa para o inferno porque ele era pastor de uma igreja e foi ser pastor em outra igreja. Não é tão simples assim.
Hoje está na moda esses cancelamentos na internet. Você vê 2, 3 palavras falando da pessoa e gera uma história e condena ela. Eu falei, vou largar aqui e você pastor lá, porque lá eu tenho um emprego naquela cidade e ganho mais. Aí eu digo que isso vai me levar para o inferno. E vocês, nossa, não tem como isso. Tá, mas o dia que eu for homem para trocar de pastorear uma igreja para outra sem consultar a Deus, é porque Deus já foi na minha vida embora há muito tempo. Entendeu? Para uma pessoa, pensa comigo, entendi, pastor, então não foi só uma questão, né? É que ele já não estava mais com Deus. Exatamente. Você acha que o casado vai sair por essa porta, vai dar uma volta, de repente ele vai ver e já vai sair, vai ligar para a pessoa, estou me separando de você, conheci uma pessoa agora, vou casar com ela, vou me separar de você. Aí você acredita. Ele conheceu ela hoje, amanhã está casado e conheceu hoje. Conheceu ali na esquina. Claro que tinha um caso, é claro que tinha uma história por trás, é claro que vinha aquilo acontecendo. Mas a gente quer julgar em 3 palavrinhas ali, né? Meia dúzia de palavrinha. Então não é assim. Se a pessoa está fazendo coisas dentro da igreja que sem consultar Deus, é porque ele já está, está perdido há muito tempo. Então não precisa julgar a pessoa por uma... Deus não vai julgar você por uma atitude. O que você fez hoje, não, ele foi um bom homem, me serviu, mas no dia que ele morreu, ele fez um pecado lá, vai para o inferno por isso. Não é, isso não existe, tá? Não é assim, Deus não é esse carrasco, tá? Poderia dar exemplos aqui absurdos que as pessoas iam horrorizar por aí afora, mas não é porque você... imagina você... Não pode brigar. Você é um cristão, passou a vida inteira servindo a Deus, aí você chega no trânsito, ele discute ali, xinga a pessoa, humilha ela, vira um monstro na hora ali, quebra o carro dela, dá mau exemplo, você toma um tiro e morre. Foi pro inferno? Foi pro inferno, morreu xingando, brigando, foi pro inferno. Se for assim, não vai ter ninguém salvo, porque tá todo mundo devendo. Entenderam? Então, muito cuidado, gente. A questão aqui é assim... A vontade de Deus, e sabe qual é a vontade de Deus? É aquela vozinha bem suave, aquele recadinho suave. Faz isso, faz aquilo. Como o Fábio falou hoje, Deus, né, trata de um jeito, vem, fala. Ele não está te obrigando nada, quer, não quer. Deus chama, suave. Aí você fala não, ele vai vir de novo, vai falar de novo. Vai passar a vida inteira falando. Só que se você falar não uma vez, você pode ter certeza que você vai falar 2, 3, você vai passar a vida falando não. Depois, quando você estiver diante de Deus, aí você vai entender por que você não está na graça. Nunca fez a vontade de Deus. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Eu não estou pregando aqui um Deus tirano, mas estou pregando um Deus que diz assim, que o pecador não entra no reino do céu. A pessoa que ama o pecado não entra no reino do céu. A pessoa que luta contra o pecado entra no reino do céu. Ou você é um lutador que nega a si mesmo, ou não haverá espaço para você no reino do céu. Vamos finalizar então? Uma leitura rápida agora até o final. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, queria falar da casa, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a obediência de Cristo. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correntes, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Verso 28, e aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Essa palavra veio de Jesus, com autoridade de Jesus, autoridade do Pai, vinda do céu. Essa palavra não é da nossa igreja, não é minha. Faça a vontade de Deus e entrará no reino do céu. Seja você pastor, pregador, obreiro, irmão em Cristo, um ajudante na igreja, novato na igreja, faça a vontade de Deus e entrará no reino do céu. Não faça a vontade de Deus e não entrará no reino do céu. O que a Bíblia fala mais? Nós até pulamos aqui, ou passamos, eu não lembro,
A porta é estreita. O caminho é estreito para o reino do céu. A que conduz, o caminho da perdição e a porta é grande. Você faz parte da maioria que vai para o inferno ou da minoria? Você faz parte da maioria que está no caminho estreito ou da minoria que segue o caminho estreito, a porta estreita? Isso aqui é de Jesus, não é da igreja. Isso aqui é a autoridade de Deus, vinda do céu. Quem quer, ouça. Quem não quer, não ouça. Eu não quero que vocês tenham medo de Deus, não quero que vocês tenham medo do inferno ou medo de perder a salvação. Não. Nós temos que ter prazer em ouvir a voz de Deus, porque Deus sabe o que é bom. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui hoje? Tem mais coisas. Porque tem dado certo Cristo na tua vida? Tem. E mesmo que você estivesse num processo onde ainda não deu certo, o processo do deserto, é o caminho. Então não é o que está acontecendo em 2023 que vai determinar se Deus é bom, é verdadeiro. Não. Tem ano que é difícil. Tem ano que é difícil, gente. Né? Mas quando a gente está com Cristo, tende a melhorar. E mesmo que venha dificuldade, você passa bem. Covid, fechamos a igreja por 1 ano. Foi difícil? Foi, mas para a igreja foi um ano bom. A igreja continuou. A palavra continuou. Mesmo com as dificuldades. Tá? Gente, vou encerrar aqui. Deus abençoe. Procurem ler com calma Mateus 7 no capítulo completo. Amém?